Curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia Integrativa. Mas Urano e seus aspectos na sinastria. Como é que Urano se comporta na sinastria, né? Lembrando sempre que Urano é aquele planeta que ele está na casa 11, que está vinculado com trazer progresso, com trazer algo que traz uma criatividade, que traz um senso de liberdade. Por que liberdade? Porque eu vou criar além do meu ego. Sempre quando vocês estiverem em dúvida com Urano, sempre olhem quem é o oposto. Leão, né? Apesar de a gente trabalhar mais Saturno, mas o oposto é Leão. E também traz um pouco essa visão aquariana. Eu tenho domínio sobre aquilo, mas eu vou além daquilo que eu tenho domínio. Isso é criar e esse é o que trazer genialidade, tá bom? A gente às vezes confunde um pouco Urano com Marte, né? Então vamos lá. Urano é um planeta que confere situações improváveis quando a gente trata de relações. Por que vai ser improvável? Devido a que eu acabei de falar. Tudo aquilo que eu tenho com domínio, tudo aquilo que eu sei, né? Naquilo que tem como se tradição, tudo aquilo que foge isso vai ser algo improvável, né? Se eu, vamos imaginar aqui, ó. E às vezes, gente, essa questão improvável não necessariamente pode ser, por exemplo, assim, você viajar para a Irlanda. Você vai lá, você vai na Irlanda, tem muitos homens que usam saia. Ou seja, para minha formatação, aquilo pode ser uma situação improvável, mas para eles não. Então, não necessariamente é algo que vem acontecer. É uma questão cultural também, é uma questão desses choques, sabe? Então, é um choque, é um cultural. Tem gente que pode ir para lá e falar, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Mesma coisa quando uma pessoa vai para a Índia, todo mundo fala, se você quer um choque de realidade, vai para a Índia, né? Que a Índia é algo que a gente nem imagina com relação a essa cultura que a gente tem, né, nacional, quem vive nas grandes cidades, por exemplo, tá bom? Então, toda relação se configura como união. De certa forma é isso. Então, quando a gente pensa em relação, vamos sempre pensar na casa 7, tá? Sem pensar na questão de casa 7, porque também é isso, gente. Se a gente for trabalhar essa questão só de casa 5, a casa 5 não é relação, a casa 5 é sempre flertar. É brincar, né? Casa 5 é a criança que não quer nada. É Peter Pan. Quando vocês forem pensar sempre de casa 5, sempre pensa em Peter Pan. Sempre pensa nos 3 porquinhos, que é os 2 primeiros, tá bom? Então, sempre se configura como união. Por quê? Porque Saturno fica exaltado na casa 7 e Vênus gosta disso. E vínculo, né? Então, um vínculo. Mas Urano traz sempre esse tom da liberdade. Então, por exemplo, um exemplo simples. Eu tô numa relação com um homem e aí, do nada, ele quer vestir saia. Ou seja, eu quero ter uma liberdade de vestir saia. Só que vai depender muito de cada um, né? Então, ou seja, como é que fica a interação com os planetas? Principalmente quais planetas? Planetas pessoais, tá? Por quê? Porque os planetas pessoais, como sempre, é individual, pega diretamente você. Os planetas sociais e transpessoais, geralmente a gente não tem muita consciência sobre eles. Só quando a gente começa a fazer um trabalho realmente daquilo que das minhas configurações, mas de certa forma são os planetas pessoais. Então aqui rompe limites, estruturas de expressões dos planetas por onde toca em sinastria. Peguei a palavra-chave. Então ele rompe limites e estruturas de expressões dos planetas. Então, ou seja, se ele tocar no Sol, a expressão criativa daquela pessoa vai ter uma nova estrutura. Porque tem que ter estrutura, tá, gente? Tudo tem que ter estrutura, mas é uma estrutura nova. Se tocar na Lua, mesma coisa. Se tocar em Vênus, pronto, entendi. Peguei a essência de Urano nos aspectos. Então, Urano é a porta-voz de mensagens que vão além da nossa compreensão do cotidiano. Por isso que ele é incompreensível. Por isso que é incompreensível por exemplo, se eu
Por isso que é incompreensível, vamos dizer, dentro de uma igreja evangélica, um homem aparecer de saia ali. Ele choca, mas às vezes ele não tá fazendo nada. Né? Esse chocar, ele vai chocar o quê? Naquilo que você tá cristalizado. É exatamente isso, mas ele não tá fazendo aquilo de maldade. Ele, peraí. Então Urano ele sempre traz uma iluminação, um novo direcionamento para o planeta, em sinastria, por exemplo. Por isso rompemos e muitas vezes não sabemos como nos comportar, porque não traz as estruturas de Saturno, ele vai além das estruturas de Saturno. Por isso que eu não sei nem o que eu faço com uma pessoa, tipo, né? Eu não sei o que eu faço com uma pessoa dessa. Uma pessoa que tá de saia. O que eu faço? Ela é homem, ela é mulher? Tipo, eu não... Você vê que a minha cabeça não consegue processar. E aí eu não sei o que lidar. Aí começa a entrar o quê? Nossa, mas isso me excita. Aí isso me atrai. Aí eu gosto disso. Por exemplo, no quê? Quando a pessoa tem Urano na casa 7. Um Urano tá na casa 1. Uma Vênus, conjunção com Urano, no mapa astral individual. Esse é um exemplo. Ou Urano na casa 5, Urano na casa 8. Tá? Eu não entendo o porquê, mas isso se configura, sai da bolha, eu gosto. Aí tem alguma coisa que eu gosto aqui, tá? Então, o que Urano pode trazer para a pessoa que recebe Urano, tá? Então, aqui, como eu falei, uma possibilidade de fazer coisas novas, que às vezes nem é novo, mas para a pessoa é. Se você tá dentro de uma igreja evangélica e é um homem e você falar para ele usar saia, para ele é novo, para às vezes você nem é, mas para ele é, tá? Então, a gente entender essas situações. Então, uma nova abordagem aqui de que se não tiver abertura da pessoa, né? Então, ou seja, é uma nova abordagem que a pessoa recebe. Então, isso, por exemplo, se eu não conseguir receber, então vamos lá, vamos entender essa frase. Se eu não conseguir receber bem Urano, eu vou ter preconceitos e julgamentos. Então, se eu não receber bem Urano, eu vou ter preconceitos e julgamentos. Porque ele tá querendo te trazer uma nova formatação aqui. Então, dependendo da casa que cai Urano, isso pode revelar novos impulsos e liberdade. Então, ou seja, também, a gente tem que pensar isso na casa também. Eu quero fazer aquilo de uma maneira inusitada, que até para a própria pessoa é. Mas se Urano cair na casa 7, por exemplo, pode tanto mostrar uma nova abordagem para relacionamentos, por isso que são relações rápidas. Então, ou seja, o que Urano ele traz, o que Urano traz?